Olá pessoal, tudo bem? Nas últimas aulas, a gente estudou um pouquinho sobre geometria plana. Então vimos algumas figuras planas, quadrado, retângulo, losango, paralelogramo, trapézio, ah, acho que isso. E depois a gente viu um pouquinho sobre o círculo, né? Vimos o comprimento do círculo, a área do círculo, falamos de coroa circular, setor circular, vimos as nomenclaturas que envolvem o círculo e a circunferência. E agora a gente já pode passar. Isso tudo que a gente fez foi geometria plana, então são figuras planas. Então a gente estava sempre em duas dimensões, né? Assim como os desenhos 2D, a gente estava só com coisas planas. Agora a gente vai passar para coisas, digamos, mais espaciais, que é o que a gente chama de geometria espacial. Então, o que a gente... primeira coisa que a gente vai falar quando a gente estuda geometria espacial é saber dos elementos, as nomenclaturas, todos os nomes que a gente precisa dar para os objetos para que nós possamos estudar. Então, nesse primeiro momento, nessa aula, a gente não vai, digamos, fazer muitas contas, só para a gente chegar num denominador comum com relação aos elementos da geometria espacial. Então, a gente chama de elementos primitivos, né? Não só na geometria espacial, mas na geometria plana, na geometria em geral, a gente tem alguns elementos primitivos que a gente aceita sem definição, né? O que é um ponto? É uma noção intuitiva que a gente aceita, que a gente assume. A noção de reta é uma noção muito visual, ela não tem uma definição. Na verdade, ela tem, mas nós não precisamos de uma definição extremamente precisa do que é uma reta, do que é um plano. Nós temos essas noções muito intuitivas na nossa cabeça. Então, ponto, reta e plano são noções que a gente aceita sem definição. O ponto não tem dimensão, nem massa, nem volume. Nossa, aqui tem 3S, tem que tirar. Ou seja, a gente desenha o ponto como uma bolinha, mas ele, por definição, ele não tem área. Um ponto não tem área, porque ele é algo sem dimensão, por definição. Não tem massa, não tem volume, digamos, é como se ele não tivesse tamanho. Ele é só uma noção abstrata, tá bom? Uma reta é uma linha sem fim, sem começo, que não tem também espessura, né? Ela não tem altura, né? Ela não tem grossura, não tem nada. Então, uma representação dela é uma linha reta mesmo. E um plano também ele não tem espessura e nem fronteiras. Então, seria como se a gente imaginasse a nossa folha de um caderno, uma folha de um papel, mas algo infinito. Como a gente não consegue desenhar algo infinito, né, de tamanho, de comprimento infinito, a gente desenha apenas uma seção desse plano, né? Essa noção intuitiva de coisa de fato plano, como se fosse, por exemplo, o chão de uma casa, ou um telhado, que pode ser eventualmente inclinado. Então, essas noções básicas dos elementos primitivos da geometria, tá bom? Esses objetos, quando eles são colocados no espaço, ou seja, quando você tem um ponto, a reta e o plano no espaço, quando você começa a visualizar isso no espaço, você pode comparar as posições de uns com os outros. Então, é o que a gente chama de posições relativas. Então, a primeira posição relativa que a gente vai ver são retas paralelas. O que são retas paralelas? Nós temos uma noção intuitiva do que são retas paralelas. Se liam duas retas que estejam... vou pegar uma caneta e um lápis aqui, que estejam lado a lado e que não se cruzam em nenhum ponto. Elas nunca se tocam. Qual que é a definição precisa disso, né? Duas retas R e S são ditas paralelas se elas têm todos os pontos em comum, ou seja, se elas são a mesma coisa, né? Em geometria acontece isso, muitas das vezes a gente dá dois nomes para um mesmo objeto, falando que eles são diferentes, né? Isso também são retas paralelas, né? Mas isso é um caso muito especial, ou quando elas estão num mesmo plano alfa e não tem nenhum ponto em comum. Então a noção de retas paralelas é uma noção um pouquinho mais sutil, tá? Não basta que elas não tenham nenhum ponto em comum. Basta que elas têm que estar no mesmo plano. Ou seja, elas têm que ser coplanares. Para você imaginar isso, olha para o lado, imagina a parede aí do seu quarto. As retas, é como se elas tivessem que estar em cima da parede, por exemplo, do seu quarto. Isso é estarem no mesmo plano, né? E aí elas podem se cruzar, né? Podem estar com uma certa angulação, ou elas podem estar absolutamente paralelas. Isso seriam retas paralelas, tá bom?
ou interseção vazia. Veja aqui no desenho, nós temos retas coincidentes, que seria quando uma reta está em cima da outra, né? Esse é um caso muito particular. Ou o caso mais comum, quando a gente fala de retas paralelas, que é quando elas estão, veja, no mesmo plano alfa e elas não têm nenhum ponto em comum, elas não se cruzam nunca. Assim como nós temos retas paralelas, nós temos também planos paralelos. Se você imaginar as paredes do seu quarto, do lado direito e do lado esquerdo, seriam como se elas fossem planos paralelos. São planos que ou não têm nenhum ponto em comum, quando são distintos, ou quando eles coincidem. De novo, o mesmo caso lá das retas. Mas o caso mais comum é esse, né, de a gente chamar de planos paralelos. É quando eles não têm nenhum ponto em comum, eles nunca se cruzam, tá bom? Bom, então nós temos duas retas paralelas ou dois planos paralelos. Mas nós temos também, quando a gente está falando, se a gente comparar a reta e o plano, eles podem ser paralelos. O que é uma reta e um plano paralelo? Uma reta R e um plano alfa são ditos paralelos se a reta, em duas situações a gente vai dizer que uma reta e um plano são paralelos. Uma delas é se a reta estiver em cima do plano, a gente vai dizer que essa reta e esse plano são paralelos. É como se você pegasse uma reta e colocasse, por exemplo, em cima da parede do seu quarto ou no chão aí da sua casa. É como se essa reta fizesse parte do plano. Nesse caso, a gente também diz que a reta e o plano são paralelos. Ou se a reta não estiver no plano e eles não têm nenhum ponto em comum. Então é como se eu colocasse, por exemplo, uma reta numa parede de um lado e do outro lado eu considerar o outro plano na parede oposta. Então essa reta que está na parede oposta e a parede oposta são paralelos, são objetos paralelos. Então seria o caso da reta e do plano paralelo. Aqui agora o conceito de retas reversas, que é um conceito um pouquinho mais sutil. O que seriam retas reversas? Duas retas R e S são ditas reversas quando não existe um mesmo plano que as contenha. Então são duas retas alocadas no espaço onde é impossível ter um plano que contenha as duas ao mesmo tempo. Aqui tem um desenho de um cubo que mostra a existência de retas reversas. Veja essa reta que passa por esse lado AB e a reta que passa por esse lado CG, né? Reta R, reta S. Não é possível que você coloque uma dessas retas no plano e a outra também no mesmo plano e a outra também nesse mesmo plano. Você não tem como colocá-las no mesmo plano. É só você olhar aí no seu quarto os rodapés, né? Então esse aqui seria o equivalente, por exemplo, ao rodapé. Você está de frente aqui para uma parede, o rodapé do lado esquerdo, no chão, e ao rodapé do seu lado direito que sobe do chão ao teto. Rodapé não, né? Seria essa quina, esse encontro de planos aqui. Essas duas retas aí que eu mencionei são, por exemplo, retas reversas. Vamos ver um exemplo aqui de um exercício resolvido, né? Considere o cubo A, B, C, D, E, F, G, H. O que seria esse cubo aqui dessa parte de baixo? E esse prisma aqui, nós vamos ver com calma ainda o que é o prisma, que seria essa parte de cima aqui, que seria esse telhado aqui, essa parte de cima, tá? Considere esse objeto tridimensional. O exercício pede para identificar um par de retas paralelas, um par de retas reversas e um par de retas que não sejam nem paralelas e nem reversas. Olha, isso pode existir. E o item B pede para indicar a posição relativa entre a reta CJ, veja que seria essa reta CJ, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. CJ, nossa, na hora que eu for fazer o item B eu tento desenhar ela. Vamos preocupar com o item A primeiro. Vamos identificar um par de retas paralelas, né? Nós temos várias respostas possíveis. Por exemplo, as retas CI, essa reta aqui desse ladinho aqui, e a DJ. Isso aqui são duas retas paralelas, fazem parte de duas retas paralelas. Seria um exemplo. Eu poderia, por exemplo, pegar AB e GH lá atrás, são também exemplo de retas paralelas, tá?
Então, esses seriam exemplos. Vou apagar aqui para não ficar confuso. Retas reversas. Aqui eu poderia pegar IJ e DF. Lembrando que são retas reversas, são retas que não são possíveis colocar no mesmo plano. Elas têm posições de tal forma que não tem um mesmo plano que passa pelas duas, ok? Então esse seria um exemplo. Um outro exemplo, por exemplo, poderia ser a IJ e a CE. Seria um exemplo de um exemplo de par de retas reversas, tá? E retas que não são paralelas e nem reversas. Por exemplo, a JH e a DF. Observe que é o seguinte, é possível colocar as duas no mesmo plano? É. Essa face aqui do lado direito, né, desse objeto tridimensional, contém as duas. Então elas pertencem a um mesmo plano, então elas não podem ser reversas. Mas elas têm ponto em comum, ponto F é um ponto em comum, então elas não podem ser paralelas, então elas não são nem paralelas e nem reversas, tá bom? Então as duas retas no espaço podem ser paralelas, podem ser reversas ou podem não ser nenhuma das duas, tá bom? Beleza, esse é o item A. O item B pede para indicar a posição relativa entre a reta CJ, então essa reta que passa na diagonal dessa face aqui de cima, reta CJ, e o plano que contém a face CDJI. Veja que concorda que essa reta CJ ela está contida nesse plano dessa face CDJI? Então, como ela está contida, pela nossa definição de paralelismo, essa reta CJ é paralela a esse plano CDJI. Ok? Então, a posição relativa entre a reta CJ e o plano que contém a face CDJI é paralela. A reta é paralela a esse plano. E C, deixa eu apagar ali, C pede para identificar dois planos paralelos por meio de 3 pontos não colineares. Ou seja, o que são pontos colineares? Né? Pontos que tem uma reta que passa pelos 3, uma mesma reta que passa pelos 3. Então nós estamos falando aqui de 3 pontos que não tem uma reta que passa pelos 3 ao mesmo tempo. Pode passar por 2, por apenas um, mas pelos 3 não. Então identificar dois planos paralelos por meio de 3 pontos não colineares. Veja os planos desenhar ABG. Então vamos lá, ABG. Então seria esse plano aqui de baixo. E EFD. Então seria esse plano aqui de cima, que seria, vou tentar desenhar aqui, a face de cima do cubo e a face de baixo do cubo. Então esses são dois planos paralelos. E esses pontos que definem cada um desses planos, A, B e G, por exemplo, são pontos não colineares, tá bom? Só isso. Então, é identificar essas posições de retas. Então, o primeiro momento a gente falou de paralelismo, né? Duas retas paralelas, dois planos paralelos ou uma reta e um plano paralelo. E também de retas reversas, tá bom? Pensa aí com vocês aí se é possível ter um espaço de 3 dimensões, planos reversos. O que seria planos reversos? Será que é possível? Faz sentido? Pense aí. Não é matéria nossa não, mas só para vocês poderem filosofar um pouquinho. Agora a gente vai falar de concorrência, de retas concorrentes. O que seriam retas concorrentes? Duas retas RS são ditas concorrentes quando elas têm apenas um ponto em comum. Então veja essas duas retas aqui. As retas que se cruzam no ponto P. Como elas têm apenas um ponto em comum, elas são ditas concorrentes. E esse mesmo exemplo aqui, nesse ponto aqui. Tá bom? Retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? Duas retas RS são ditas perpendiculares quando elas são concorrentes, ou seja, quando elas têm um ponto em comum, e quando elas determinam 4 ângulos retos. Então, quando elas se cruzam em 4 ângulos de 90 graus. Então, veja esse desenho, RS, a gente denota R perpendicular a S, com esse símbolo aqui que parece um T de cabeça para baixo, para indicar que a reta R é uma reta perpendicular à reta S. Ou seja, elas têm apenas um ponto em comum aqui no centro e elas formam 4 ângulos retos. Isso que são retas perpendiculares. Bom, mas nós temos também reta e plano perpendiculares. O que é uma reta perpendicular a um plano?
Então, dados uma reta R e um plano alfa, esses objetos concorrentes no ponto P, ou seja, a reta cruza o plano alfa no ponto P, a gente vai dizer que essa reta é perpendicular ao plano alfa quando ela for perpendicular a todas as retas que estão no plano alfa que passam pelo ponto P. Então veja, aqui nós temos essa reta que cruza o plano alfa, e em roxo aqui, umas linhazinhas em roxo, seriam exemplos de retas do plano alfa que passam por esse ponto P, que é comum tanto à reta quanto ao plano. Se essa reta fizer ângulo reto com todas essas outras retas, a gente diz que essa reta é perpendicular ao plano. Visualmente, pessoal, essa é a definição precisa, mas visualmente é como se essa tampa aqui fosse o meu plano e a minha reta ser perpendicular ao plano seria uma reta que faz 90 graus com o plano. Ou seja, ela não está inclinada. Isso aqui não é uma reta perpendicular ao plano. Né? Ela não faz ângulo de 90 graus com todas as retas que estão no plano aqui, que passam por esse ponto de interseção. Então, é só essa definição precisa aí que a gente precisa conhecer e tomar cuidado, tá? Então, esses foram retas e planos perpendiculares. E o que seriam planos concorrentes, né? Já viu que concorrente é coisa, tem que ter ponto em comum. Quando tem a palavra concorrente, é ponto em comum. Então, dois planos alfa e beta são ditos concorrentes quando eles têm pelo menos um ponto em comum. Então veja, por exemplo, esses dois planos, alfa e beta, que eles se intersectam nesse conjunto aqui de pontos. Na verdade, eles se intersectam mais para... Eu deveria desenhar essa linha mais para a esquerda e mais para a direita, porque os planos são infinitos. Mas só para a gente ficar nessa visualização aqui, tá? Então, isso aqui seriam planos concorrentes. Fica aí uma pergunta para vocês. É possível que um plano concorrente tenha apenas um ponto em comum? Veja que aqui está pelo menos. Mas é possível que dois planos concorrentes se intersectem em um único ponto? Fica aí a pergunta para vocês refletirem. Tá? Essa seria a noção de posições relativas, né? Isso seria a parte mais, digamos, abstrata e de localização espacial dentro da geometria espacial. E assim como agora a gente fez com a geometria plana, a gente estudou objetos específicos, né? Quadrado, retângulo, círculo e demais figuras planas, a gente tem o equivalente das figuras planas no espaço, né? Que para nós não são figuras, são os poliedros, né? Então, aí o que seriam os poliedros, né? Os poliedros têm elementos. Então, a gente tem os elementos de um poliedro. Então, a noção de poliedro seria uma porção do espaço tridimensional que é delimitada, que é fechada. Então, para isso, nós temos os seguintes elementos. Nós temos o que a gente chama de face, o que a gente chama de aresta e o que a gente chama de vértice. Então, a face seria cada uma das superfícies poligonais que compõem a superfície do poliedro. Então, é como se o poliedro ele fosse composto por várias faces, ou seja, várias figuras planas, que são coladas umas às outras, que fecham uma região do espaço. Cada uma dessas figuras planas a gente chama de face. A aresta seria o lado comum a duas dessas faces. Então, quando essas duas faces estão juntas, né, elas compartilham um lado. Esse lado compartilhado que a gente chama de aresta do poliedro. E vértices são os pontos comuns a três ou mais arestas. Vamos ver um exemplo aqui, que eu faço uma pequena observação do porquê o nome é poliedro, né? Então, e os nomes desses poliedros. Então, geralmente a gente usa sempre finalizado em edro, que significa face, né? Palavra de origem grega. E o início é a quantidade dessas faces, né? Então, a gente usa tetra para 4, né? Então, tetraedro seria um poliedro com 4 faces. Pentaedro seria um poliedro com 5 faces. Um hexaedro seria um poliedro com 6 faces. E assim por diante, quantas faces forem. Tá bom? Então veja aqui, por exemplo, o cubo. O cubo, que a gente conhece como cubo, é um hexaedro. É um poliedro que tem 6 faces. Quantas faces para vocês verem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. As arestas seriam esses
segmentos de retas que são comuns a duas faces, né? Então, seriam segmentos de retas, todos os demais, não vou desenhar todos. Opa, apagar. E os vértices seriam os pontos, digamos, das quinas, né? Ou seja, onde se encontram 3 ou mais arestas, tá bom? Então, aqui, nesse hexaedro, eu conto 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Façam aí, contem aí vocês e confiram se tá certinho esse número aí, tá? Veja esse heptaedro aqui, que parece um galpão, né? Parece uma casinha. Ele tem 7 faces, se você contar todas as faces, né? Temos uma aqui na frente e outra lá no fundo, 2. E mais 1, 2, 3, 4, 5. 7 faces no total. E aí você tem as arestas e tem os vértices. E esse outro último aqui, que é um pouco mais complexo ainda, parece, sei lá, metade de um tijolo, isso aqui, não sei. Se você contar todas as faces, conta essa face, essa face, essa face. Tem uma face aqui que está oculta, que seria a oposta a essa daqui. Aí tem essa face, essa face aqui como um todo, a face que está lá atrás, a face que está embaixo. Então, vocês vão contar 10 faces para esse poliedro aí. Nós temos também as suas arestas e os seus vértices. Esse poliedro aqui, como ele tem 10 faces, ele é um decaedro. Aqui tem alguns nomes, né? Então temos tetraedro, pentaedro, hexaedro, heptaedro, octaedro, dodecaedro no caso de 12, icosaedro no caso de 20. E tem as nomenclaturas para as outras faces, mas só como esse exemplo, tá bom? Uma classificação importante dos poliedros é com respeito à sua convexidade. O que seria um poliedro convexo? Veja só, um poliedro ele vai ser convexo se para quaisquer 2 pontos que eu pego nesse poliedro, na superfície desse poliedro, quando eu ligar eles por um segmento de reta, esse segmento de reta não sai do poliedro, fica na região interna do poliedro. Então veja esse primeiro exemplo aqui. Esse poliedro aqui, qualquer 2 pontos que eu pegue na superfície dele e ligue eles por um segmento, essa região do segmento entre esses 2 pontos, ela fica internamente a ele. Qualquer 2 pontos que eu pegar, se eu pegar aqui um no topo e um ponto aqui embaixo, quando eu fizer um segmento que liga os dois, esse segmento fica inteiramente na região interna desse poliedro. E isso é o que a gente diz de um poliedro convexo. Mesma coisa isso daqui. Então, esses 2 poliedros aqui, qualquer 2 pontos que eu pegar em cima deles, o segmento de reta que liga esses 2 pontos permanece dentro do poliedro. Então, eles são poliedros convexos. Esses 2 poliedros aqui são poliedros convexos. Agora, poliedros não convexos. Ou seja, são poliedros que existe pelo menos um par de pontos que, quando eu ligo eles por um segmento de reta, esse segmento sai do poliedro. Então veja esse poliedro aqui que parece um pedaço de escada, né? Se eu pegar esse ponto nessa face e esse ponto nessa face aqui, quando eu ligar eles por um segmento, esse segmento ele sai do poliedro. Tem um pedaço desse segmento que está de fora do poliedro. Então ele não pode ser um poliedro convexo. Ele não é um poliedro convexo, tá bom? Ele tem um dente, ele tem uma quina. Mesma coisa esse outro aqui, tá? Desse exemplo aqui, veja só. Esse poliedro aqui é convexo. Este poliedro aqui também é convexo. Este poliedro aqui não é convexo. Se você pegar, por exemplo, esse ponto aqui e um ponto que está aqui, por exemplo, quando você ligar esses 2 pontos por um segmento, um pedaço desse segmento tem que sair do poliedro. Então, isso é característica de um não convexo, tá? Algumas vezes o poliedro não convexo é dito côncavo, tá? Porque ele dá uma concavidade. Veja aqui, tem uma concavidade. Por que a gente faz essa distinção? Porque a gente tem a relação de Euler. Euler foi um matemático alemão muito importante, que ele observou isso. Num poliedro convexo, se a gente chamar de V o número de vértices, A o número de arestas e F o número de faces, então sempre vale essa relação. O número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces sempre dá 2. Para qualquer poliedro convexo. Tem que ser convexo para essa relação valer.
Aqui tem uma tabelinha com alguns exemplos. Por exemplo, esse poliedro aqui, ó. Se você contar o número de vértices, o número de faces e o número de arestas e fizer a conta, aqui eu fiz V mais F menos A, ou V menos A mais F, tudo faz. Sempre dá 2. Por quê? Porque todos esses poliedros aqui são convexos. Então essa é uma relação importante. Tá? Exemplo 26. Em um poliedro convexo, eu sei que o número de faces é 11 e o número de vértices é 18. Calcule o número de arestas. Ora, a relação de Euler é V menos A mais F igual a 2. Então basta, eu sei que F é 11, que é o número de faces, e sei que o número de vértices, ou seja, o V, é 18. Quero achar o A. Então basta que eu substitua aqui nessa equação, né, o V e o F por 18 e 11 e acho o A. Então vocês vão ver que eu acho o A é 27, ou seja, é um poliedro que tem 27 arestas. Tá ok? Então essa seria essa primeira etapa, né, quando a gente fala de geometria espacial, dessa classificação posicional. Primeiro estudar os elementos básicos, né, da geometria espacial, ponto, reta e plano. Estudar essa estrutura posicional, as posições relativas entre esses objetos. E agora os poliedros, esses elementos que a gente chama de face, aresta, vértice, e a classificação de poliedros convexos, não convexos, e para os poliedros convexos vale essa relação de Euler, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, e eu vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais de geometria espacial.